E aí, princesa? Bora aprender a fazer essa make? Linda, maravilhosa, meu Deus. Super clássica. E eu fiz inspirada numa maquiagem que a Jéssica... Jéssica Juvencio fez. Eu vou deixar uma foto da maquiagem que ela fez aqui. Ela fez essa maquiagem num vídeo com produtos baratinhos. E eu achei impecável a maquiagem, linda, maravilhosa. E daí eu falei, eu vou ter que fazer também. Com os meus produtinhos baratinhos também, vou fazer. E fiz. E eu achei que ficou muito, muito, muito linda. Eu amei. Enfim, eu vou. Eu fiz o vídeo todo em silêncio ali, daí eu vou narrar por cima pra vocês o que eu fiz, como que eu fiz e etc. Os produtos que eu usei eu vou mostrar também. Enfim, fiquem com o vídeo. Eu espero que vocês gostem. O resultado final, vocês não precisam nem esperar até o final pra ver, que você já viu. Se você não gostou, aí esse é o momento de você sair, entendeu? Do vídeo. Mas se você gostou, fica. E veja como é que faz também. Quem sabe você não consegue fazer aí na sua casa também. Porque se eu conseguir fazer, você com certeza consegue. E na prática, minha filha. Prática, prática, prática. Aí eu aprendi. Mas assista o vídeo e tente fazer. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora então, mulher. Comecei aplicando essa base da L'Oreal, a True Match. Eu já tava com a minha pele limpa, hidratada. Aí eu vou aplicando nas regiões que eu quero que tenha mais cobertura com o pincel. E já vou dando batidinhas com a esponjinha pra assentar toda a base. Primeiro eu apliquei na área dos olhos e espalho com a esponjinha. Em seguida eu passo o pincel e espalho com a esponjinha. Não, pelo menos com essa base eu não aplico ela diretamente na pele. O que não teria nenhum problema, na verdade, porque ela é super fluida e escorre muito bem e não seca rápido, né? Mas enfim, eu costumo fazer por partes a pele pra ficar mais fácil. Esfumei bem com a esponjinha e vim com o corretivo da LP Beauty, que é um tom mais claro que minha pele, pra dar uma cobertura maior ali na área dos olhos, tal, pra fazer a iluminação. Nessa parte a mesma coisa, aplico com o pincel e vou espalhando com a esponjinha úmida. E já subo ali o corretivo pra pálpebra, né, pra fazer a base pra nossa sombra dos olhos. E em seguida já fui fazer o contorno. Eu usei esse corretivo da Minha Make, é um corretivo bem baratinho, acho que eu paguei uns R$ 10 nele. E ele é uns 2 ou 3 tons mais escuro que a minha pele. Fiz na lateral do rosto, com o próprio aplicador mesmo, e daí venho espalhando com a esponjinha também, pra não deixar nenhuma marcação. Fiz na outra lateral do rosto. E o contorno do nariz. No nariz eu fiz com a intenção mais de devolver a sombra natural dele mesmo. No fim, sempre fica aquele aspecto bem bonitinho, né? Tipo, ai, alinhadinho, mas mais pra devolver a sombra do nariz mesmo, tá? De blush eu usei esse em stick, né? Em bastão da Ruby Rose. A tonalidade eu vou deixar escrito pra vocês. E fiz bolinhas na bochecha. Primeiro eu vou passar o blush em creme pra depois selar com o blush em pó, tá? Espalhei bem com esse pincel é da Shein. Se vocês quiserem eu posso deixar o ID do kit de pincéis, porque eles vieram vários, assim. E ele é bem bom, na verdade. Esse pra espalhar o produto em creme eu gosto bastante. Aí de blush em pó eu usei esse Maçã do Amor, que também é da Minha Make, da mesma marca do corretivo. Porque eles têm um tom bem parecido e eu gosto bastante. E o iluminador também baratinho, a maioria das coisas baratinhas, né? Tem que ser. Que é esse iluminador da Color Me, da Vivai. Eu tenho ele há bastante tempo. E ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu misturei duas cores, o mais dourado e um mais marronzinho. Aí eu tava mostrando o efeito natural, que ficou bem bonitinho, né? Da base também. Usei o Ceitin Powder da Visela pra selar a pele. Ele é um pó acetinado. Eu usei ele pra selar toda a pele. Esse pó é muito bom, eu uso ele inclusive em atendimento, tá? Aí eu já vim tirando todo o excesso com um pincel fofão. Esse pincel tava limpo, não tinha nada nele, só pra tirar o excesso mesmo. Aí já vim com a bruma da Fale Beauty, que também é baratinha, pra tirar o aspecto de pó da pele. E abanei aí, né, com o meu abanador super chique, como você pode perceber, pra secar.
E já vim fazendo a minha sobrancelha. Eu preencho, assim, mais umas falhas mais pontuais, sabe? Porque a minha sobrancelha, ela já é bem grossa e aí eu não passo muita coisa nela, porque senão ela fica muito chamativa. Aí eu não gosto, eu gosto de um aspecto mais natural. Aí eu já dei uma escovadinha na sobrancelha com esse pincel super chique, tá? Que não tem no Brasil, só nos Estados Unidos, que é a minha escova de dente. E já fui fazer os olhos. Comecei com um marrom mais quente nessa parte, no cantinho dos olhos. E com essa fita, né, maravilhosa, do nada eu com uma fita nos olhos. Mas é porque eu não tinha fita menor, uma mais fina, e tive que usar essa daí mesmo. Pra delimitar bem ali até onde que eu queria que fosse a sombra. Fui esfumando bem, pra não ficar nenhuma marcação nessa parte do esfumado. E, inclusive, puxei ela um pouquinho ali pro nariz. E eu não costumo fazer isso, eu fiz porque a Jéssica no vídeo fez. Aí eu quis fazer também o que ela fez, ficou bem bonitinho. Aí, com um pincel menorzinho, eu peguei um marrom escuro, mais escuro, pra concentrar bem ali no cantinho, sabe? Eu não vou invadir aonde tá o marrom mais quente. Eu coloco ele um pouco mais pra baixo. E volto com o pincel mais fofinho da primeira sombra pra dar uma esfumada entre essas duas cores. Gente, eu não sei se vai dar pra ver tão bem assim o que eu tô fazendo, porque na verdade eu fiquei olhando pra baixo e eu só percebi isso depois que o vídeo já tava gravado. Mas eu já resolvi esse problema e no próximo vídeo eu prometo que vai dar pra ver melhor os olhos, tá? Mas enfim, aí já vim com uma sombra mais clara colocando ali no início. Na verdade não era uma sombra, o que eu coloquei era um pó compacto, porque eu não tinha uma sombra muito clara, tipo quase um branco. Aí eu usei um pó compacto bem clarinho que tinha, pra usar como sombra ali no início dos olhos. E voltei de novo com o pincel mais fofinho pra tirar o excesso do pó compacto. Aí eu já fui fazer o delineado. Pra quem tá começando a usar a fita, nesse caso eu não tava usando a fita pra me auxiliar no delineado, sim, pra delimitar a sombra. Mas pra quem não sabe fazer delineado, a fita ajuda bastante também pra começar a praticar o delineado. No meu início, quando eu não sabia fazer delineado, eu usava a fita e me ajudava bastante. Aí ali eu já tirei a fita e vi que ficou muito grande o esfumado pra fora. E a intenção era ficar um pouco pra fora, mas não tanto, né? Ele ficou muito. Aí eu vim com a esponjinha pra tirar o excesso, né? E voltei com o pincel fofinho pra deixar tudo esfumadinho, não deixar nada marcado. Tudo ser uma coisa só, fica bem, bem harmônico. Aí você percebe que eu comecei a fazer um delineado ali no cantinho da lágrima, porém eu desisti. Eu tentei, menina, vi que não ia dar certo. Não ia dar certo e eu desisti, deixei quieto. Às vezes, menina, pra maquiagem continuar bonita, a gente precisa saber a hora de parar, sabe? Não querer enfeitar muito pra não dar tudo errado. Não sei por que cargas d'água, infelizmente eu não filmei, mas eu passei um lápis no contorno do lábio e passei um gloss que tava com um pouquinho de batom marrom pra ficar essa corzinha. E esse é o final da maquiagem. Aí, no caso, a cacheada doida, soltando os cachos, né? Arrumando o cabelo. E agora é meu momento de dar close pra vocês. Linda, maravilhosa, com a nossa maquiagem. E foi isso. A bonita lembrou de fazer o início do vídeo maquiada e esqueceu de fazer o final, dando tchau e tal. Mas enfim, obrigada se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal e deixa seu like. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e relevem os pequenos erros desse vídeo, que é só o primeiro vídeo do canal, e eu vou melhorar nos próximos. Um beijo!